Em 10 anos de pontificado do Papa Francisco, a Igreja nunca se encontrou tão dividida quanto agora após a publicação do Fiducia Supplicans, o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé aprovado pelo Papa Francisco, no qual ele abre a possibilidade de que uniões irregulares e, entre elas, uniões do mesmo sexo, recebam de padres dentro da Igreja bênçãos não litúrgicas e não sacramentais. A justificativa que se dá é que as pessoas estão sendo abençoadas e não a união delas, ignorando o fato de que se duas pessoas unidas estão sendo abençoadas, é uma bênção sim para a união. E a Igreja não pode nunca abençoar o pecado. Então, a partir desse documento escandaloso, nós vemos dia após dia uma reação crescente de bispos, cardeais e mesmo conferências episcopais inteiras, além de confrarias e congregações religiosas, que de uma forma inédita na história da Igreja, publicamente estão rejeitando a implementação daquilo que foi definido neste documento do Papa, que inclusive contradiz frontalmente um documento aprovado apenas 2 anos atrás da Congregação para a Doutrina da Fé, afirmou terminantemente que a Igreja não tem o poder de abençoar uniões do mesmo sexo, não tem o poder de abençoar uniões civis, ainda que essa bênção não queira e não pretenda ser o sacramento do matrimônio propriamente dito. Então tudo isso foi jogado no lixo e agora o Papa autoriza esse tipo de coisa que a Igreja nunca, de nenhuma maneira, implementou e nunca realizou em 2000 anos da sua história. Para que você veja então quem são esses bispos, quais são essas reações a esse documento e o que fazer a respeito dele, já deixa o seu like e me acompanha no vídeo de hoje. Salve Maria, meus caros! A primeira reação ao documento Fiducia Supplicans veio quase que imediatamente e veio do Cazaquistão. Dom Tomás Peta, arcebispo de Santa Maria de Astana, juntamente com o seu bispo auxiliar, que é o famoso Dom Athanasius Schneider, eles publicamente rejeitaram a Fiducia Supplicans nos seguintes termos. Tal bênção contradiz direta e seriamente a revelação divina e a doutrina e prática ininterrupta e bimilenar da Igreja Católica. Abençoar casais em uma situação irregular, como é o caso dos casais que estão ali em segunda união, etc, etc, e casais do mesmo sexo, é um abuso sério do santo nome de Deus, uma vez que esse nome é invocado em uma união objetivamente pecaminosa de adultério ou atividade homossexual. Ainda, o arcebispo Peta acrescentou aos sacerdotes e fiéis a seguinte advertência: todo esforço para legitimar tais bênçãos terá consequências destrutivas e de longo alcance, e pelo menos na prática, transforma a Igreja Católica numa propagandista da ideologia de gênero. Pouco importa se nesse documento se afirma que a doutrina da Igreja sobre o matrimônio permanece a mesma. O que importa aqui é que a prática, o modo da Igreja se comportar em face do matrimônio, em face de uniões que não constituem e não podem constituir um matrimônio, foi alterada. É uma ingenuidade que beira a estupidez acreditarmos que apenas com as restrições próprias que estão ali apresentadas nesse documento, de que as bênçãos não são litúrgicas e que não é uma bênção matrimonial, tudo está seguro porque a doutrina não foi alterada. Porque o que importa aqui é a prática. E a prática da Igreja a respeito dessas uniões que não constituem e não podem constituir um matrimônio foi fundamentalmente alterada por essa ação do Papa Francisco. Na Igreja Greco-Católica Ucraniana, ou seja, os ucranianos que celebram a Divina Liturgia de São João Crisóstomo, o arcebispo maior Sviatoslav Chevuk rejeitou também o documento nos seguintes termos. Só para explicar, arcebispo maior, na prática, é o patriarca da Igreja Ucraniana, apenas não tem esse nome bonito. O arcebispo Sviatoslav afirmou: o discernimento pastoral nos exorta a evitar gestos, expressões e conceitos ambíguos que podem distorcer ou deturpar a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja. Então, do mesmo modo que o Papa Francisco tenta utilizar a pastoralidade para justificar essas bênçãos em nome da boa pastoral, da santa pastoral, então o arcebispo Sviatoslav mostra que isso é um ato escandaloso que não pode ser aceito. Ele também acrescentou: a bênção de um padre tem sempre uma dimensão catequética e evangelizadora. E acrescentou que uma bênção não pode de maneira nenhuma contradizer o ensinamento da Igreja Católica a respeito da família, enquanto uma união fiel, indissolúvel e fecunda
entre um homem e uma mulher, a qual nosso Senhor Jesus Cristo elevou na dignidade do Santo Sacramento do matrimônio. Ainda criticando a ambiguidade própria deste documento, nós temos declarações interessantíssimas e recentes de 3 bispos. Dom Roberto Mutsarts, da Holanda, afirmou novamente aquela ambiguidade diabólica. Santo Padre, por favor, seja claro, você não está ajudando ninguém com isso, ninguém. Até porque nosso Senhor diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Tudo que vai além disso procede do maligno. Dom Héctor Ager, da Argentina, disse, fiducia supplicans não deve ser obedecida e é perfeitamente correto negar bênçãos previstas no documento. E Dom Chaput, dos Estados Unidos, complementou, a ambiguidade deliberada ou persistente não vem de Deus. A Conferência Episcopal dos Bispos da Polônia fez a seguinte nota, evitar a confusão e o escândalo é virtualmente impossível se a Igreja abençoa relações homossexuais. Como a prática de atos sexuais fora do casamento, isto é, fora da união indissolúvel entre um homem e uma mulher aberta à transmissão da vida, é sempre uma ofensa à vontade e à sabedoria de Deus, expressa no 6º mandamento do Decálogo, as pessoas que estão em tal relacionamento não podem receber uma bênção. Isso se aplica em particular a pessoas em relacionamentos do mesmo sexo. Gente, estão fazendo uma reforma aqui ao lado, então se em algum momento do vídeo ficar esses barulhos de martelada e eu não conseguir tirar a edição, é por causa disso, tá? Me desculpe. Uma bênção só faz sentido quando uma pessoa pede de boa fé, quer reorganizar a sua vida de acordo com a vontade de Deus expressa nos mandamentos. Do mesmo modo, se uma pessoa nessas condições pede para si uma bênção, para procurar fervorar-se, para procurar ter forças para dar aquele primeiro passo de sair de uma situação objetiva de pecado, como uma união contra a natureza, é claro que o padre deve dar essa bênção. Agora, se nós temos 2 pessoas que unidas, nessa união pecaminosa, unidas pedem uma bênção, é claro que o padre não pode abençoar as duas, a igreja não pode abençoar o pecado, é uma coisa absolutamente evidente. Se você está gostando desse vídeo e quer mais conteúdo sobre história, doutrina e tradição católica, se inscreve no canal, ativa as notificações e aproveita até janeiro de 2024 a pré-venda do meu primeiro livro, História e Fé Católica. O link está aqui na descrição. E do mesmo modo, se você quer contribuir, quer auxiliar esse apostolado que entrega tanto conteúdo gratuito e de qualidade, todo Pix, toda ajuda é muito bem-vinda, que Nossa Senhora o abençoe em dobro. Um dos locais que mais tem se destacado na reação contra este documento frontalmente inimigo da tradição é na África. A Conferência Episcopal Nigeriana assegura a todo o povo de Deus que o ensinamento da Igreja Católica sobre o matrimônio permanece o mesmo. Portanto, não há na Igreja a possibilidade de se abençoar uniões e atividades entre pessoas do mesmo sexo. Isso iria contra a lei de Deus e os ensinamentos da Igreja, as leis da nossa nação e as sensibilidades culturais do nosso povo. Então, o primeiro argumento vai contra a lei de Deus e os ensinamentos da igreja, que é um argumento sobrenatural, e depois também o argumento natural vai contra a lei do nosso país, Nigéria, e as sensibilidades culturais do nosso povo. Então, uma declaração bem forte. E essa declaração também mostra como a doutrina da igreja permanece a mesma, não tem a possibilidade de fazer essas bênçãos, ao contrário do que é dito no documento. A gente vai abençoar, mas não vai mudar a doutrina. Se mudou o modo de se implementar a doutrina, na prática já se mudou ela, se mudou o modo de viver ela. E é isso que é feito em nome da pastoralidade para promover a revolução na igreja. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé afirmou o seguinte, a respeito das bênçãos informais a casais irregulares, embora seja um sacramento diverso da bênção litúrgica, consideramos que no nosso contexto cultural e eclesial criariam um enorme escândalo e confusão entre os fiéis, pelo que determinamos que não sejam realizadas em Angola e São Tomé. Uma declaração um pouco mais tímida que a da Nigéria, que falou que objetivamente isso vai contra a lei de Deus e por isso não pode ser implementado, e depois deu argumentos humanos. Aqui em Angola foi mais o argumento pastoral, que é um argumento um pouco mais fraco, mas não deixa de ser válido. Mais forte foi a declaração do bispo Dom Martin Ntumbuka, do Malawi, que numa homilia ele desabafou sobre a fiducia supplicans e o Papa Francisco nos seguintes termos. Esse documento é de fato uma heresia. É muito triste para mim que pela primeira vez na história da Igreja, um documento divulgado pela Santa Sé, assinado pelo Santo Padre, seja rejeitado pelos seus colegas
os bispos e publicamente rejeitado. Veja, ninguém aqui gosta, nem eu, nem esses bispos, ninguém aqui gosta de fazer essas críticas aos documentos do Papa e às declarações do Vaticano. A gente gostaria de poder elogiar as ações da Santa Sé. Só que nós não podemos fazer isso hoje sem pecar contra a verdade. Sem sermos estupidamente ingênuos a ponto de acreditar que estas ações, de uma maneira ou de outra, vão trazer bons resultados e, de uma maneira ou de outra, estão de acordo com aquilo que a Igreja sempre ensinou e sempre praticou, porque, objetivamente, não estão e não vão estar. É uma mentira nós dizermos assim, nossa, nós vamos aceitar tudo isso, vamos interpretar com a semântica mais favorável possível para não manchar a imagem do Papa. Porque quem mancha a imagem é ele, quando ele promove esses documentos objetivamente escandalosos, e quantas pessoas que ele não afasta da igreja por causa disso, quantas conversões de protestantes ou de muçulmanos ou qualquer outra pessoa que vão sendo barradas por causa desses escândalos. Nosso Senhor disse, ai de quem escandalizar um desses pequeninos. Melhor seria colocar uma corda no pescoço e amarrar numa pedra enorme de moinho e se jogar no fundo do mar. E pequeninos aqui não são só as crianças, mas os pequeninos na fé, que talvez estivessem prestes a se converter, mas na sua fraqueza vem uma coisa dessas e desistem. Ai de quem escandalizar uma dessas pessoas. Então, além de Nigéria, Angola e Zâmbia, a Fiducia Supplicans também foi rejeitada pelas conferências episcopais de Gana, Benin, Camarões, Quênia, Burkina Faso, Níger, Togo, Ruanda e Malawi. O cardeal Arinze, o cardeal africano, no Twitter, ele retweetou um post do padre Nicholas Gregory, onde esse padre afirma e o cardeal reitera: conceder bênçãos sacerdotais a casais do mesmo sexo é uma zombaria do sacramento do casamento e, portanto, um sacrilégio. Deus não será zombado. E o também africano cardeal Napier afirmou que a Fiducia Supplicans carece de uma palavra essencial: arrependam-se e creiam no Evangelho. Além desses bispos, nós temos a Confraria do Clero Católico dos Estados Unidos, que rejeitou o documento, afirmando: o comportamento pecaminoso e as inclinações desordenadas nunca podem ser abençoados ou tolerados. Mesmo a aparência de endosso de qualquer mal moral deve ser evitada a todo custo, para que não se infira que aquele que dá a bênção seja também um cooperador formal no mal, o que é sempre proibido. Ou seja, não é só preciso evitar o mal, mas evitar também as aparências de mal que podem sim gerar escândalo, como o escândalo gerado por bênçãos a uniões objetivamente pecaminosas. Temos reações muito semelhantes de associações de padres britânicos, mas no Brasil, terra da Santa Cruz, em sentido contrário, Dom Jaime Spengler, atual presidente da CNBB, criticou o moralismo e disse que não pode negar as bênçãos nos seguintes termos: se são pessoas, merecem o nosso respeito também e quando se aproximam pedindo uma bênção. Eu imagino que buscam também uma palavra de conforto, de esperança, talvez o desejo até de fazer frente à própria situação em que vivem. Nós não podemos negar. O presidente da Conferência Episcopal Austríaca, Franz Lachner, foi mais incisivo e expressou alegria com essa declaração do Vaticano, dizendo o seguinte: embora o relacionamento entre um homem e uma mulher é ideal, o relacionamento entre dois do mesmo sexo não é totalmente sem verdade, amor, lealdade e até mesmo dificuldades são compartilhadas um com o outro. Agora, é claro, Leão XIII, baseado em Santo Tomás, já ensina: o bem é uma causa íntegra, o mal ou o pecado provém de qualquer defeito. Então, por mais que você possa encontrar carinho, lealdade, etc., isso não vai tirar o fato de que é uma situação pecaminosa e que, portanto, não pode ser aceita e abençoada pela Igreja. A Conferência dos Bispos da Alemanha, surpreendendo absolutamente ninguém, também elogiou o documento, afirmando: Dom Jorge Betzing, que é o atual presidente, sucedeu o cardeal Marx, disse estar grato pela perspectiva pastoral que a declaração assume, que, segundo ele, aponta para a importância pastoral de uma bênção que não pode ser recusada a pedido pessoal. Na França, reações são mistas, temos bispos contrários, temos bispos favoráveis. O arcebispo Hervé Giraud disse ao jornal La Croix que a declaração fornece outra ideia de bênção, uma bênção de crescimento e não uma bênção de puro reconhecimento, e sugeriu que ele poderia abençoar pessoas homossexuais ele mesmo. Então nós vemos reações mistas, mas, graças a Deus,
a reação contrária à fiducia supplicans é muito maior do que estas reações favoráveis, que são mais intensas na Áustria, Alemanha, em parte da França e também em parte do Brasil, entretanto sabendo que nós temos bispos nesses países que criticam este documento. O que nós devemos pensar disso? Nós podemos concluir essa análise com o pedido formal dos dois bispos do Cazaquistão, Dom Peta e Dom Athanasius Schneider, que falaram publicamente o seguinte: com sincero amor fraterno e com o devido respeito, dirigimos-nos ao Papa Francisco, que ao permitir a bênção de casais em situação irregular e de casais do mesmo sexo, não caminha retamente segundo a verdade do Evangelho. Portanto, no espírito de colegialidade episcopal, pedimos ao Papa Francisco que revogue a permissão de abençoar casais em situação irregular e do mesmo sexo, para que a Igreja Católica possa brilhar claramente como pilar e fundamento da verdade para todos, aqueles que procuram sinceramente conhecer a vontade de Deus e, cumprindo-a, abraçar a vida eterna. Meus caros, não é difícil perceber que as pessoas que veem esse documento e de algum modo ainda tentam justificá-lo, tentam interpretá-lo da melhor forma possível, têm um problema que não conseguem aceitar a verdade conhecida e escancarada como tal, que o maior promotor do processo de autodemolição da Igreja Católica hoje é o Papa Francisco. Tudo aquilo que representa a Igreja tal qual ela estava no pré-Vaticano II precisa ser autodemolido, precisa ser varrido do mapa, para que dessas cinzas nasça uma suposta nova igreja, uma igreja sinodal, uma igreja ecumênica, uma igreja que nasce do povo, uma igreja que tem o carisma do povo e que consegue abraçar todas as religiões sem nenhuma forma de moral objetiva, de dogmatismos, clericalismos e tantos outros ismos que o Papa sempre atacou nos últimos 10 anos de pontificado, mas que nada mais são, dogmatismo, clericalismo, nada mais são do que manifestações de como o catolicismo foi vivido ao longo de 2000 anos. Em primeiro lugar, rezemos para que essas pessoas que estão nessa cegueira espiritual, nessa cegueira voluntária, culposa, e para algumas dessas pessoas, ouso dizer pecaminosa, fechando os olhos para a verdade conhecida como tal, abram seus corações para a graça de Deus, entendendo a gravidade do momento histórico em que vivemos, a gravidade da situação promovida por aqueles que deveriam guiar os fiéis no caminho da salvação e, compreendendo isto, se abram completamente à tradição da Igreja e tenham condições de lutar em defesa da Igreja, em defesa da civilização cristã e tudo quanto foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus votos de um santo e feliz Natal, um abençoado Ano Novo, que 2024 seja um ano de mais fervor, santificação e luta na sua vida. Que Deus o abençoe. Salve Maria Imaculada.